Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, se nós não queremos ser os últimos, mas os primeiros no reino de Deus, vamos escutar com atenção. A palavra de Deus nos diz no dia de hoje. Ela nos fala de uma forma de ver as coisas que é muito diferente da nossa. A gente começou a escutar quase a modo de introdução as palavras do profeta Isaías. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, meus caminhos não são como os vossos. Meus pensamentos, meus caminhos estão tão acima dos vossos como o céu está acima da terra. Depois a gente escutou um exemplo muito claro disso. São Paulo, que diz que a sua vida é Cristo e a morte é lucro para ele. Como assim? Certamente não é nesse mesmo sentido de um colega de um irmão meu, padre, que nas horas livres ia no cemitério e fazia orações e exéquias para os falecidos e as famílias davam uma contribuição para ele. Ele voltava para casa muito contente e dizia: eu sou como São Paulo, a morte para mim é lucro. Então, certamente não é nesse sentido que São Paulo fala. Ele encontra na sua união com Cristo
essa vida nova que ninguém pode tirar dele. E ele sabe que quando a sua vida terrena terminar, essa vida que ele já entregou a Cristo, ele vai ter ela de forma segura para sempre. O amor faz com que ele deseje estar com Cristo o quanto antes, mas ao mesmo tempo ele vê a necessidade dos irmãos, a necessidade da igreja, e fica sem saber o que ele deve preferir. Mas essa dúvida dele não o angustia, porque ele sabe que Cristo vai ser glorificado no seu corpo, seja pela vida ou pela morte dele. É aquilo que ele diz em outro momento, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não existe nenhuma circunstância que não sirva para deixar Paulo mais perto de Cristo. Tudo leva a ele, tudo que acontece na vida dele manifesta essa união, esse amor que constitui a vida nova de Paulo e constitui a vida nova de todos nós que recebemos o batismo. Então, é à luz dessa vida nova que a gente pode entender o sentido dessa parábola tão estranha que Jesus conta. A gente sabe um pouquinho qual é o contexto. Depois que o jovem rico vai embora sem aderir a Cristo, Pedro pergunta para Jesus, né, já como Jesus tinha oferecido para o jovem rico, deixa tudo e me segue. Pedro diz para ele, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber em recompensa? E Jesus diz que sim, que existe uma recompensa, mas que os últimos serão os primeiros e os primeiros são os últimos. Para explicar essa frase tão própria de Jesus, daquelas que a gente fica pensando, o que será que isso significa? Os primeiros são os últimos, serão os últimos serão os primeiros. Ele conta essa parábola. Por isso é importante a gente prestar atenção a ela. À primeira vista, duvido que algum de nós não tenha pensado assim, bom, esses trabalhadores têm razão. Quem trabalha mais tem direito a receber mais, quem trabalha menos tem direito a receber menos. E é interessante que eles mesmos, quando viram os últimos serem pagos, cada um uma moeda de prata, um denário da época, eles pensavam que eles iam receber mais, mas depois, a maneira como eles se expressam, o desejo deles é que os outros recebam menos que eles. É justo que os outros recebam menos. Aqui eu não posso deixar de lembrar um comentário que fazia o então teólogo Ratzinger, depois Bento XVI, comentando por que nos inquieta tanto saber o que acontece com os não batizados quando eles morrem, qual é o destino eterno deles. E Ratzinger, com muita agudeza, diz assim, a gente se preocupa tanto com isso, porque para nós não é o suficiente nós sermos salvos, a gente quer ver perdido o outro que não anda conosco. Parece que quando você chega ao céu, a tua felicidade ainda não é perfeita. A tua felicidade é só perfeita quando você olha lá para baixo e vê aquele que não concorda contigo lá no inferno. Aí você fica feliz, você diz, bom, agora sim se completou a minha felicidade. Então, esse é o nosso coração duro. Mas se a gente prestar atenção nesse patrão, a forma estranha de ele agir, a gente vai começar a entender
razão do comportamento dele. Em pleno dia da colheita, um patrão sai 5 vezes para fora, buscando trabalhadores. E depois, mesmo chegando o final do dia, quando não tem mais trabalho a ser feito, ele continua contratando. E até ele chega a esse extremo de praticamente não tem mais nada para ser feito, o trabalho praticamente já concluiu e ele ainda contrata a gente. Um estranho patrão que não está pensando tanto na sua colheita, na sua vinha, mas está pensando nesses homens desocupados, sem terem um trabalho. O denário, a moeda de prata, era o preço, o valor estabelecido pelo trabalho de um dia de um trabalhador braçal. Era com esse dinheiro, com esse denário, com essa moeda de prata, que ele ia fazer as suas compras, os seus alimentos, para alimentar por um dia a mais a sua família, depois de terminado o trabalho. E a gente pode imaginar, e muitos têm a experiência disso, né? Que vergonha, que frustração, um homem, um trabalhador chegar em casa para sua família e dizer: hoje não tem nada para a gente comer, hoje a gente vai dormir de barriga vazia, de barriga roncando, porque eu não fui capaz de trazer nada para o nosso sustento. Que vergonha, que tristeza. Quantos que já passaram pelo drama do desemprego, da falência, experimentaram isso? De um homem ter que dizer para si mesmo todos os dias: eu tenho valor, eu sou um bom trabalhador, eu sou útil, eu sou uma boa pessoa, no meio de tantos nãos ditos para ele. Depois de assistir a mudança do comportamento das pessoas, antes você era respeitado, admirado, tinha muitos amigos, aí você perde as coisas e te abandonam, te julgam, te tratam com desprezo. E quantos acabam sucumbindo a esse drama? Aí a família toda adoenta, vê o homem atirado no sofá, às vezes depois de ter bebido muito, e ficam naquela dúvida, naquela incerteza: como fazer para mudar essa situação, como fazer para a gente voltar a ser uma família feliz, uma família que caminha. Então, esse patrão, ele está mais preocupado com isso, que nenhum homem volte para casa de mãos vazias. Ao mesmo tempo, ele não quer dar esmola, que é humilhante, ele quer dar trabalho. Mas eles sabem, e aqui é a diferença entre os últimos e os primeiros, os últimos sabem e veem claramente que esse patrão, esse homem, ele age por bondade, enquanto que aqueles que foram contratados por primeiro não veem tão claramente a bondade dele. Ele igualmente foi bondoso com os primeiros, podia não ter contratado eles, podia ter contratado outros, mas como eles começaram a trabalhar no início do dia e se cansaram, eles acham que tudo é mérito deles, que tudo é recompensa pelo esforço deles. Enquanto que os últimos enxergam mais claramente a bondade e a misericórdia que esse patrão tem, não só com eles, mas com todos. Por isso, quase que de uma forma, vamos dizer, maliciosa, esse patrão começa a premiar os últimos antes, para ele poder dar uma lição para os primeiros.
para que eles vejam tudo é bondade, tudo é dom, tudo é misericórdia, tudo é amor. E aqui onde a gente se encontra com aqueles que são os primeiros no reino dos céus, ou seja, os santos e santas que a igreja coloca diante dos nossos olhos, qual é a diferença entre eles e nós? Receberam o mesmo batismo, receberam a mesma Eucaristia, receberam as mesmas graças, professaram a mesma doutrina, mas os santos e santas de Deus, que a igreja coloca como exemplo para nós, eles têm algo muito próprio deles. Todos eles têm nos lábios essa frase: tudo é graça. Por isso eles são os primeiros, porque eles enxergam que tudo é graça, que tudo é dom, que tudo é amor, que tudo é misericórdia. Então, irmãos e irmãs, voltando àquela pergunta, àquela inquietação do início da nossa reflexão, como a gente faz para não ser os últimos no reino dos céus, mas os primeiros? Vamos colocar nos nossos lábios e mais ainda no nosso coração essa frase, essa verdade: tudo é graça, tudo é dom de Deus, tudo é presente de Deus. Que a Santa Eucaristia, esse dom por excelência que a gente recebe da misericórdia de Deus, alimente o nosso coração, para que a gente possa ter não os pensamentos dos homens, mas o pensamento e o coração de Deus, nosso Pai.